Do bar da esquina à famosa choperia, do restaurante de comida simples até o mais refinado bistrô. As perdas vêm de todos os lados, com demissões e fechamentos de tradicionais estabelecimentos da macro-região. Somente em Ribeirão Preto, 2.000 empresas do setor encerraram as atividades. Os dados são da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A categoria também já demitiu cerca de 10.000 pessoas na cidade e a expectativa é que somente em 2022 a operação voltará à normalidade. É a macro-região integrada em tempo real. Aqui em Ribeirão Preto recebemos Renato Munhoz, que é representante da Associação de Bares e Restaurantes. Em São Carlos está o vice-presidente do Sindicato dos Hotéis e Similares, Marcos Benetti. E via internet está o presidente do mesmo sindicato de bares e restaurantes de Araraquara, Fernando Pacchiarotti. Nós vamos começar por Ribeirão Preto, como é de praxe, com o Renato Munhoz. Renato, explica pra gente, a gente acabou de mostrar um dado muito preocupante da Abrazel. Qual é o cenário hoje para quem tem comércio em Ribeirão Preto, principalmente dos setores de bares e restaurantes? Uma boa tarde para você e bom tê-lo conosco. Realmente é muito assustador, porque a gente fez um estudo, a Abrazel, possivelmente 1 milhão de empresas nesse setor. Ribeirão Preto, nós estamos com mais ou menos 2.000 empresas fechadas. E numa conta, cada empresa tem 2 sócios, na média, e tranquilamente 5 a 6 funcionários. Estamos falando de 7 pessoas por empresa. Então, já temos 14.000 pessoas desempregadas. Nós só não conseguimos ter mais desemprego por causa da MP 936, onde os colaboradores estão suspensos ou estão com redução de jornada. E isso faz com que os empresários tentem voltar com uma segurança maior. Mas temos um detalhe muito sério. As empresas vão ter restrições de atendimento, o comércio deve voltar mais moderado. E esses empresários que suspenderam o contrato de trabalho ou que fizeram a redução de jornada vão voltar com o seu efetivo total. Esse efetivo total, ele não vai ser suportado pela demanda de salão e mesmo de delivery. Então, essa história que nós estamos vivendo agora é muito alarmante, porque Ribeirão Preto entrou 60 dias antes na nossa cabeça, a gente tinha condição de se manter. E hoje nós vivemos um momento muito crítico, ideal para estar com fechamento, e nós fizemos isso junto com São Paulo. Então nós fizemos uma adequação errada. Nós teríamos que entrar no plano inteligente lá atrás. Ou seja, se nós tivéssemos aplicado o plano inteligente lá atrás, do governo de São Paulo, né, o plano de São Paulo, nós teríamos ficado aberto. Agora nós temos uma série de desemprego e o pior, como nós vamos fazer com esses funcionários que estarão voltando para a empresa sem a devida situação financeira do empresário, né, e do colaborador para fazer uma possível rescisão de trabalho? E mesmo que ele tenha que fazer, a MP 936 obriga que o empresário mantenha 4 meses, ou 3 meses, ou 60 dias, o que for, que ele usou da medida. Ou ele vai ter que pagar uma multa. Então, nós temos uma situação muito alarmante no nosso setor. O setor que mais emprega no país é o setor de alimentação fora do lar. Nós representamos 99% pequenos empresários, ou seja, são pessoas que não têm 20 dias de economia para viver. Só está vivendo por causa dessa medida. E os financiamentos que vieram, 5, 4 tipos, não me lembro agora exatamente, eles não chegaram na mão do pequeno. Possivelmente na maioria dos grandes. E os pequenos, humilhantemente, aqueles poucos que conseguiram, fizeram uma via sacra, uma novela para tentar um percentual ainda. Ou seja, este dinheiro, que poderia ser uma sobrevida da empresa, não chegou nos pequenos. Então, o governo, com a medida MP 936, foi eficiente. Mas e agora? Por que você suspendeu se o crédito não veio? Então temos uma situação muito alarmante no momento. Exatamente. A gente vai acabar repercutindo isso daqui a pouquinho, mas por enquanto a gente vai em São Carlos. Lá está o vice-presidente do Sindicato dos Hotéis e Similares, Marcos Benetti. Marcos, evidente que vocês aí, claro, estão numa situação melhor, né, do que a que vivemos aqui em Ribeirão Preto. Mas qual o cenário hoje aí na sua cidade? Uma boa tarde para você e bom tê-lo conosco também. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos aí. A situação nossa, ela não é tão melhor que Ribeirão, tá?
Eu assino tudo que o Renato falou. A realidade nossa é a mesma, porque nós fomos autorizados a abrir agora só nessa semana no almoço, simplesmente, até às 17 horas, com toda a tentativa de quebrar o protocolo, né, para fazer 2 horários, mas o Ministério Público aqui de São Carlos não autoriza. Mas eu assino o que o Renato falou. Sempre digo que o pior está por vir, porque os empresários estão se endividando, quem conseguiu crédito está se endividando, são poucos. Os funcionários vão realmente retornar, nós não vamos ter condições de pagar. Porque é o que o Renato disse, vamos ter restrição de lugares, a retomada vai ser lenta. Nós temos notícias das casas que já estão abertas e não está tendo o movimento, ou seja, o cliente está assustado. E eu concordo plenamente com o que o Renato falou. Nós entramos cedo demais. Nós não tínhamos caso na época em março, então nós estamos fechados há 4 meses. Esse mês vai fazer 5 meses fechado. Então não tem condições. Eu acredito sim que muita gente vai fechar, não vai conseguir pagar as contas, entendeu? Então é tudo que o Renato falou realmente. São Carlos está igual. Estamos numa posição melhor em termos de atendimento, né, do hospitais, né? Mas é só que é o seguinte, está difícil. Já fecharam alguns bares também aqui e eu não acredito muito nessa retomada tão cedo, você entendeu? Exatamente, isso pode, claro, que levar anos, né? A gente vai continuar repercutindo, daqui a pouco a gente volta a falar contigo. E graças à tecnologia via internet está o presidente do mesmo sindicato de bares e restaurantes de Araraquara, Fernando Pacchiarotti. Fernando, Araraquara tem o melhor cenário, a gente vem mostrando aqui no Jornal da Clube, mediante a todas as cidades de Ribeirão Preto, né? Diante de todas as cidades da nossa macro-região, a gente tem o melhor cenário em Araraquara. A cidade ficou fechada apenas 30 dias. Eu quero saber, atualiza pra gente, como é que está o setor aí na sua cidade? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Aqui, Araraquara foi, podemos dizer, a menos afetada, mas não por isso deixou de ser gravemente também ferida com essa quarentena. Na verdade, foram um pouco mais, me perdoe a correção, nós fechamos por último em Araraquara, dia 23 de março, junto com o decreto estadual. As cidades da vizinhança toda, São Carlos e Ribeirão Preto, pararam praticamente uma semana antes, dia 18, mais ou menos, de 15 a 18 de março. Nós paramos dia 23. E, realmente, o comércio de alimentação retornou aqui só dia 1º de junho. Nós ficamos março inteiro fechado, abril e maio todo fechado. Nós podemos reabrir para atendimento presencial só em junho. Eu devo lembrar o seguinte, com relação ao crédito, o governo federal foi o único que nos ajudou na economia. Ele colocou à disposição o Pronamp e outras regras de financiamento que realmente várias não chegaram na conta desejada, mas isso depende também do atravessador que foi utilizado. Os bancos não tinham interesse em prestar um dinheiro que não trazia lucro para ele. Por outro lado, a ajuda emergencial, a suspensão de contrato, a redução de jornada e, principalmente, a postergação do Fundo de Garantia do Simples foi um dinheiro que ficou na mão do empresário sem precisar de favor de gerente de banco, sem precisar procurar linha de crédito, nada. A própria postergação do Simples e do Fundo de Garantia já deixou um pouquinho mais de recursos para o empresário. Veja bem, Araraquara, durante toda essa crise, foi colocada pelo governo do Estado de São Paulo como a pior taxa de isolamento social. Ao mesmo tempo, simultaneamente, tem a menor taxa de letalidade. Esta semana que acabou agora, nós chegamos a levantar a taxa de 0,93% de letalidade. Então, Araraquara fez um belo trabalho de casa. Mas, voltando a falar da situação de Araraquara, nós tivemos, nesse período de 2 meses e meio praticamente fechado, nós tivemos mais de 4.000 demissões. Para cada demissão, isso estou falando de emprego formal, só em Araraquara, só no setor de alimentação e hospedagem. Para cada emprego formal se estima 2 informais, nós temos mais 8.000 informais, temos um universo de 12.000 desempregados aqui em Araraquara só no nosso setor. Então a situação também é muito grave, mas eu conto com uma coisa boa aqui em Araraquara.
com a sensibilidade não só do poder público, como do Ministério Público, que permitiu que Araraquara, por exemplo, agora segue atendendo até às 23 horas, presencial. Até essa semana, até terça-feira, agora deve ser publicado um novo decreto que entra em vigor quarta-feira dessa próxima semana. Nós vamos estender o atendimento presencial às 6 horas, provavelmente até às 23 ou 24 horas. Eu pedi para voltar a mesas da calçada, nós pedimos para voltar ao buffet com barreira física, com o acrílico na frente, sem autosserviço, mas para o nosso trabalhador servir. Isso tudo deve trazer um fôlego para a categoria. Mas a Araraquara também foi muito afetada. Exatamente. A gente volta a entender isso, porque, para a gente entender um pouquinho mais, quais foram as ações? Você falou da promotoria, da sensibilidade da promotoria e também da prefeitura. Quais foram as ações da prefeitura para minimizar esses impactos aí de vocês a partir de agora? Araraquara foi a primeira cidade a retornar ao atendimento presencial de alimentação dia 1º de junho. Nenhuma outra cidade voltou tão cedo. Araraquara foi a que mais permitiu flexibilidade. Por exemplo, nós estamos podendo atender 4 horas, hoje, 4 horas, a partir da semana que vem, 6 horas de atendimento presencial. Não houve limite no delivery, nem no drive-thru, nem no take-away, que é aquele sistema que a pessoa telefone vai buscar no restaurante. Em algumas cidades da região foi limitado até o delivery, o que eu considero um absurdo. Em Araraquara houve uma sensibilidade muito grande do poder público. Eles nos ouviram, o poder público, o prefeito sempre reuniu, chamou os representantes do nosso setor, do Sincomércio, que é o comércio varejista, da Associação Comercial, os senhores, que é o Hospedagem e Alimentação, o Sincopetro, a Ciesp. Ele sempre chamou os líderes desses movimentos todos e ouviu nossa demanda e foi sensível a ela. E conseguimos também contar com a muito boa vontade e sensibilidade do Ministério Público, que não interferiu de forma negativa, tentando restringir ainda mais. E Araraquara, logicamente, por causa dos números, Araraquara nunca passou de 35% de ocupação dos leitos. A taxa de letalidade é a menor do estado de São Paulo, justamente por tudo isso, por ter feito um belo trabalho de casa, por estar ofertando leitos de enfermaria e de UTI até para cidades vizinhas. Nós nunca passamos de 35% de ocupação. Devido a todos esses números, houve essa maior flexibilidade para a nossa cidade. Isso ajudou muito, nem mesmo assim, e evitou todo esse número de emissões muito alto. E volto a lembrar o que os nossos dois amigos falaram primeiro aí. Nós estamos gestando uma crise um vulcão que ainda não entrou em erupção. Porque muita gente aqui em Araraquara, esses demitidos, muitos não receberam o saldo da rescisão. As empresas que apostaram no retorno ficaram sem caixa agora, demitidos sem pagar as verbas rescisórias. Liberou o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Só que esse dinheiro vai acabar. E quando esse dinheiro acabar e esse cara retornar para o mercado, competindo até com o ex-patrão dele, que também é desempregado agora, aí é que nós vamos ver o que vai acontecer. Apesar de que nós já estamos assistindo ao aumento no alcoolismo, junto com o alcoolismo, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, depressão, ansiedade, todos os males que isso pode trazer. O único índice de mortalidade que é reduzido durante uma crise econômica grave é o índice de morte por acidente de trânsito. Todos os outros, inclusive doenças coronárias e tudo mais, há um aumento expressivo. Isso todas as pesquisas mundiais já demonstraram. Isso não vai deixar de acontecer, não só em Araraquara, mas em todo o Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, que nós tivemos, infelizmente, o que eu venho batendo numa tecla desde o início, se me permite ser bem sincero, nós não temos uma crise de saúde no Brasil, nós temos uma crise política. Tá certo, a gente volta então para Ribeirão Preto, falar com o Renato Munhoz. Renato, explica para a gente entender um pouco mais. Você falou aqui do Plano São Paulo, né, que demorou para entrar em vigor aqui. E a gente percebe também que a cidade teve 4 meses para se planejar, aquilo que a gente vem mostrando aqui no Jornal da Clube. São 4 meses que podia se preparar para colocar mais leitos, comprar respiradores, teve grana para isso, né? Ou seja, faltou planejamento, vou além ainda. O dinheiro, o recurso federal veio, estadual também veio, né? Mas a gente percebe que a prefeitura e o estado fazem de tudo para atrapalhar, não deveria ser para ajudar?
Quando a gente fala do Plano São Paulo, foi o plano inteligente, eu nem quero comentar muito, mas quando você olha os parâmetros que eles usam para ocupação, para quantidade de leitos por 100 mil habitantes, você vai ver que Ribeirão Preto, desde que começou, ele sempre esteve no verde. E qualquer outra cidade estaria também. Por quê? 5 leitos para cada 100 mil habitantes, você está no verde. Então vamos dizer que Ribeirão Preto tenha 800 mil habitantes. Vamos falar só Ribeirão, não na nossa região, que dá mais de 1 milhão e 400. Como é que o Ribeirão Preto vai se comportar com 40 leitos de UTI? Né? O nosso promotor, o doutor Sebastião, nos recebeu muito bem, nos informando com informações bem relevantes. Exemplo, o HC acho que tem 700 leitos, né? E de CTI parece que tem 7 apenas. Ou seja, Ribeirão Preto já vem atravessando um déficit de leitos de UTI há muitos anos. E se isso era sabido, e sabia que não íamos ter a necessidade dos leitos de UTI, deveríamos ter feito diferente. Eu não estou aqui para julgar a associação para dizer, mas temos que entender que este parâmetro que o governo do estado criou é em benefício dele. Porque quando você fala em ocupação, você tem que estar abaixo de 80% para estar na laranja e abaixo de 70% na amarela. Como eles fazem esse parâmetro? Aonde que há esse controle? Porque a parte do governo que era garantir leitos, porque se a gente tivesse na métrica que São Paulo, a cidade de São Paulo tem, que é 30 leitos praticamente para cada 100 mil habitantes, a gente ia falar só de Ribeirão Preto, seriam 240 leitos. Se a gente colocar a nossa região de 1 milhão e 400, vão ser 420 leitos. Nós devemos ter 220 leitos ou 215, alguma coisa nesse gênero. Então, ou seja, não é suficiente. Agora, como nós dissemos, o pior é o vulcão mesmo. Todo mundo está caindo, está se queimando. Só que na hora que explodir, esses empresários, eles não estão sendo má pessoa ou não, eles não vão ter dinheiro para liquidar com os seus colaboradores. Então, nós vamos ter uma não rescisão de contrato, possivelmente. Aí, o sindicato vai ter que apoiar um parcelamento ou o que for. E o pior nessa história toda, sabe o que vai ser? Que nós não vamos conseguir recontratar todos. Quem demitiu, por exemplo, que nem eu demiti, eu não vou conseguir recontratar todos. Se recontratar, 50%. Então é garantido, no mínimo, mais de 50% a 60% do nosso setor demitido. E aí, como é que nós ficamos? Com certeza, demissões, com certeza o fechamento de postos de trabalho é o pior cenário. A gente vai para São Carlos agora falar com o Marcos Benetti. Marcos, explica para a gente, já dá para ter uma ideia da recuperação do setor aí em São Carlos? Ou seja, uma ideia, porque previsão a gente não tem mesmo, né? Previsão, previsão é difícil, né? Muito difícil. A gente quer primeiro retomar, né? Quando o Fernando falou aí da estrutura de Araraquara, a gente é cobrado muito aqui sobre Araraquara, que Araraquara está funcionando e São Carlos não. A resposta o Fernando deu agora. Araraquara tem sim um planejamento melhor que São Carlos, tá? Em termos de leitos, os números de Araraquara sempre foram melhores. E aqui em São Carlos, eu até cobrei isso no comitê, houve um dinheiro que era para ser aplicado em UTIs, houve inclusive uma briga política entre Santa Casa e Prefeitura, ou seja, perderam tempo, aqui em São Carlos perderam tempo. Nós ficamos quase, eu não sei a quantidade de dias precisamente, se foi um mês, se foi 2 meses. Acontece que veio dinheiro para fazer UTI, que vai ser inaugurado agora, se não me engano, dia 8 agora de agosto, mais 8 UTIs adultos, 3 UTIs infantis e 3 neonatal, né? Então, São Carlos demorou com dinheiro na mão e não fez a estrutura. E agora nós estamos pagando. Eu não vejo previsão. Eu estou com o Renato, o vulcão está por vir. A gente demitiu também, não vamos recontratar todos. O caso é o mesmo. Está muito complicado a retomada. A retomada não tem previsão. A gente, é lógico, a gente quer que retome logo. A gente até protocolou no Ministério Público aqui de São Carlos uma intenção de um protocolo seguro, feito com os empresários, com a Prefeitura, com a Vigilância e com o próprio Ministério Público, mas nós não somos atendidos aqui pelo Ministério Público, como foi em Araraquara.
Então, Araraquara teve essa reunião com o Ministério Público. O Ministério Público foi a favor dos empresários e fez um acordo. São Carlos não tem acordo. A gente coloca ok? Então, a gente coloca, mas, por exemplo, foi arquivado o nosso procedimento. Aqui não tem conversa. O Ministério Público e a Prefeitura não sentam com os empresários para conversar um protocolo seguro. Tá certo. A gente vai para Araraquara de novo, vou falar com o Fernando Pacchiarotti. Rapidamente, Fernando, o nosso tempo é bem curtinho, mas acho que dá tempo da gente fazer mais uma resposta contigo. É importante também manter a situação boa aí em Araraquara, né? Quais as medidas os bares e restaurantes precisam cumprir para que a cidade não vá para a fase laranja ou, consequentemente, para a vermelha, no caso? Olha, eu queria dar duas notícias que são pertinentes à sua pergunta. Em primeiro lugar, uma ruim. O nosso setor de hospedagem e alimentação, ele não tem demanda represada. Diferente de alguém que fica um ano sem comprar sapato, quando abre a loja, ele pode correr e comprar 3, 4 sapatos de uma vez. Restaurante e hotel não tem esse tipo de demanda represada. Quem ficou sem ir na churrascaria 90 dias, quando ela abrir, ele não vai comer aquilo que ele não comeu nos 90 dias e o hotel é a mesma situação. Isso é ruim. Por outro lado, nós estamos preocupados com essa recuperação. O que nós estamos fazendo para amenizar isso? Duas coisas. Uma que eu conto muito com a nossa região, não só Araraquara, mas São Carlos, Ribeirão Preto, nós temos uma demanda, uma produção de agropecuária muito forte nessa região. Isso não tende a diminuir, até porque quem está ficando em casa está comendo mais do que comia quando trabalhava. Então, essa demanda de agropecuária vai injetar muito dinheiro na economia, o que deve ajudar na recuperação de todos nós, porque o dinheiro produzido e vendido no campo não fica no campo, porque o trabalhador do campo mora nas cidades. Os implementos agrícolas são produzidos nas indústrias da cidade, o campo está cada vez mais tecnológico e essa tecnologia mora dentro das universidades que estão nos centros de tecnologia dentro da cidade. Então o dinheiro acaba vindo para a cidade, onde o trabalhador do campo ou aquele que recebeu esse dinheiro vai comprar um sapato, vai pedir uma pizza, vai comprar uma bicicleta, uma moto, então esse dinheiro volta a girar de novo. Isso eu aposto. Outra providência importante, pontual na alimentação e na hospedagem, nós estamos providenciando aqui em Araraquara. Eu também sou presidente do CONTUR, do Conselho Municipal de Turismo. Nós estamos fazendo um mapeamento aqui de tudo que nós podemos fortalecer justamente nesse turismo ecológico, que agora está em alta, e que é um turismo local. Com essa quebra, essa diminuição no poder aquisitivo, muita gente que viajava para o exterior, ou viajava para longe, ia para o Nordeste, ou ia para a Europa, ou ia para os Estados Unidos, vai passar a fazer uma viagem mais curta, onde ele pode ir e voltar, ou ficar 2, 3 dias numa cidade vizinha, ou ir e voltar no mesmo dia. Nós estamos apostando nisso. Nós estamos tentando organizar aqui o turismo ecológico, mapeando os rios navegáveis fora da cidade, os casarões abandonados, as igrejas, os assentamentos, que nós temos 2 grandes aqui, que é o Bela Vista e o Monte Alegre. Nós estamos fomentando que essa comunidade das colônias do assentamento receba esse turista, monta uma infraestrutura. É um turismo a céu aberto, que a contaminação, o contágio se dá com mais controle. Então, o usuário vai ter mais segurança também de frequentar esses lugares. Nós estamos fomentando muito o turismo ecológico. E, lógico, tentando fazer de Araraquara a base de tudo isso. Então, quem vem de fora pode dormir no hotel em Araraquara ou vizinhança e passear por ali e voltar. Esse turismo tende a ser muito mais forte nos próximos meses, quem sabe até nos próximos anos, a curto prazo. Então, uma rota caipira, rota do pó para ciclista, para motociclista, para quem gosta de aventura ao ar livre, gosta de fazer um rafting, um rapel, levar esse pessoal para o campo. Isso vai trazer muito alento para a nossa região. Tá certo, então. Foi muito esclarecedor esse debate, muito bom. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Aqui em Ribeirão Preto, representante da Associação de Bares e Restaurantes, Renato Munhoz. Em São Carlos, o vice-presidente do Sindicato dos Hotéis e Similares, Marcos Benetti. E via internet, o presidente do mesmo Sindicato de Bares e Restaurantes de Araraquara, Fernando Pacchiarotti. É com você, Paulo Pucci.